Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, abram suas Bíblias comigo em Romanos 12. Eu, quando recebi o convite para vir aqui, eu fui lá na minha área mental de sermão, né? Pensar aqui que eu ia pregar. Rodei um monte e nada saltou ao meu coração daquilo que eu já tinha. Até que eu fui naquilo que estava há algum tempo, palavras-chave ou versículos-chave que estavam pulsando no meu coração há algum tempo. Aí eu tive um clique e eu confesso que até hoje, antes de vir, eu estava bem pensativo a respeito do que eu tinha preparado para pregar. Isso não costuma acontecer, mas especificamente dessa oportunidade aconteceu. Só que quando eu cheguei aqui e o culto começou a se desenrolar, Deus trouxe uma paz no meu coração muito grande, porque eu quero pregar sobre Romanos 12, o texto que foi lido aqui. Eu tinha preparado isso e eu tenho convicção que esse texto, ele é um dos textos aos quais todo cristão precisa cravar em seu coração, ele precisa martelar nas paredes da sua alma, porque ele é transformador. Ele é transformador, é um texto extremamente denso, profundo. Eu não tenho a intenção de desarrolar tudo que Paulo trouxe aqui, muito pelo contrário, não tenho nem capacidade para isso, mas a partir do que Paulo nos traz aqui, como reflexão do que é ser um cristão, eu quero pensar com vocês. Antes de começar, é muito importante que esse é um culto alusivo aos homens, né? Do ministério masculino, os homens de honra, mas toda vez que eu fizer uma aplicação para homens, você mulher, aplique em sua vida, você jovem, aplique em sua vida, você adolescente, aplique em sua vida. A palavra de Deus tem esse poder profundo de aplicar-se em nossas vidas em diferentes dimensões, em diferentes condições, mesmo sendo escrita para uma igreja que estava em Roma, distante, há 2000 anos. Essa palavra, ela ainda é inerrante, ela ainda é poderosa, ela ainda fala às nossas almas. Então, se eu fizer uma aplicação para homem, mulher, é para você também. Não vai cutucar o seu marido, tá vendo? É para você. Você, adolescente, você também. Você, mãe, não é para você olhar para o seu filho, escuta o que está falando aí. Não, todos nós somos tocados pela palavra. Quero agradecer ao pastor Black, obrigado pela confiança. Eu particularmente sou fã dele, sou suspeito para falar. Blumenau é muito... Blumenau, eu sou de fora, eu sou de Goiânia, fui ex-aluno do CTM e posso falar como um espectador de fora e um espectador de dentro agora, porque Blumenau é uma cidade muito privilegiada, com pastores muito capacitados mesmo, homens de Deus, homens que se preocupam principalmente com o zelo da palavra. E estar aqui hoje em uma igreja com essas características me traz primeiro, temor e tremor, e segundo, muita gratidão. Então, obrigado, pastor, obrigado. E aos demais obreiros, obrigado a todos pela confiança. Meus irmãos, vamos ao texto. Portanto, irmãos, suplico-vos que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A palavra de Deus, e aqui eu voltando ao meu raciocínio inicial, ela tem esse poder de se aplicar a todos nós, e todos nós precisamos viver de acordo com aquilo que Cristo, de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Eu vou fazer vários ganchos aqui. Quem iniciou o louvor, ele fez uma citação a partir da palavra, a palavra exaltado, né, merecedor. E antes de começar, ele alegou, né, a base da sua argumentação foi de que algumas palavras, elas perdem o seu significado, elas vão se tornando pálidas por se desgastar. Nós cristãos temos essa tendência, infelizmente. Nós por vezes desgastamos muito determinadas palavras, e essas palavras, elas perdem o seu significado real, o seu significado imediato, ao qual o autor tinha interesse de trazer. Um exemplo disso clássico, amor. Amor é uma palavra que por vezes, dado a nossa cultura, perde o seu significado profundo, o seu significado bíblico imediato, ao qual todos os autores bíblicos que trataram sobre amor têm a intenção de tratar, né? Isso é uma condição ao qual nós cristãos
Precisamos nos policiar todas as vezes aos quais nós nos direcionamos ao texto bíblico, buscamos entender, buscamos estudar. Todas as vezes que nós nos defrontarmos com algum termo bíblico, nós precisamos limpar, tirar todas as arestas da nossa cultura, do nosso comportamento, da nossa visão de mundo, para que nós possamos viver e extrair aquilo ao qual Deus deseja para nós. Antes de todas as coisas, a Bíblia, ela era para cristão. A Bíblia, ela se aplica a homem, mulher, jovem, adulto, criança, adolescente, mas ela é para crente. O interesse de Deus, o interesse de Jesus é um só: produzir discípulo, seja homem, mulher, criança, adolescente, enfim, independente do etário. E é muito importante nós observarmos isso, extremamente importante. Nós temos exemplos bíblicos disso. Você que tem 8 anos de idade, que está aqui hoje, ou que desceu e tem 10 que não desceu, saiba que na Bíblia nós temos exemplos de jovens de 8, 10 anos que já em tenra idade militou e se portou como cristão. O rei Josias, um exemplo clássico. O autor, tanto do livro dos reis quanto do livro das crônicas, faz questão de mencionar que o rei Josias, ele tinha uma característica: se portar ou caminhar em semelhança com o seu antepassado, o rei Davi. Ele era um jovem rei que estava em um cenário caótico, um reino dividido, não tinha exemplo de pai, de avô, de bisavô, todos tinham errado de forma crassa. O pai de Josias era alguém extremamente desviado, deturpado. O seu avô Manassés, um dos piores reis da história de Israel, mas mesmo assim, em tenra idade, com 8 anos de idade, esse jovem, ele tinha por característica se portar de acordo com os seus antepassados. O perfil imediato, mais próximo ao qual ele poderia se espelhar, que era o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não parando por aí, com 16 anos, 8 anos depois, Josias empreendeu a maior reforma pós-cisão do reino que se tem história. A reforma de Josias, ela destoou das demais reformas que nós temos no período dos reis. Por quê? Porque os reis antecessores e posteriores a Josias, eles se preocuparam mais com Jerusalém, fizeram mais as suas reformas em Jerusalém, destruíram os postes ídolos, destruíram os meios de idolatria, perseguiram os sacerdotes pagãos. Mas Josias não. O texto é bem claro de falar que Josias fez uma campanha de Dan a Berseba, uma figura de linguagem que faz menção a todos os níveis, todos os lugares, todas as regiões do reino. Ele fez um limpa. Ele não negociou, ele não abriu mão, ele fez questão de procurar casa por casa, e onde tivesse um sacerdote pagão, onde tivesse um poste de idolatria, por menor que seja, os seus liderados entravam lá e destruía absolutamente tudo. Ele não negociou, um jovem de 16 anos. E eu venho sendo muito confrontado. Eu estou me confrontando. O Espírito Santo está me confrontando. Eu não estou confrontando os outros. De buscar viver justamente isso que o Piper disse aqui. E é muito interessante porque o texto que foi, o vídeo aqui, ele faz alusão, né, é uma parte de uma pregação do Piper em Romanos 8. A de guerrear, a de parar de brincar, a de entender o valor do que é ser cristão, a profundidade do que diz respeito a ser cristão, o modelo exigido por Cristo como seus seguidores. É absurdo o quanto nós vemos cristãos, o crescimento de cristão nominal, e a igreja não se incomoda com isso. Num futuro muito próximo, se nós não tomarmos cuidado, nós veremos os próximos católicos não praticantes ou evangélicos não praticantes, né? Se nós não tomarmos cuidado, isso vai ser uma rotina entre nós. Hoje o IBGE diz que nós temos quase ou próximo de 40% de cristãos evangélicos, e eu fico triste com essa notícia, eu não fico feliz, porque nós não vemos uma mudança significativa e comportamental na nossa sociedade. Apesar de representar e de aproximadamente 40%, quase metade da nação, se auto-intitular evangélico, nós não observamos uma mudança comportamental significativa.
As esferas sociais continuam corrompidas. A família continua, cada dia que passa o número de divórcio aumenta. A cada ano existe um acréscimo, um aumento de mais ou menos 280% no número de divórcios. E existe um crescimento, por mais que seja paulatino, mas existe um crescimento, uma situação crescente no número de cristãos evangélicos. Em consoante a isso, existe um crescimento de divórcio, traição, um crescimento de crimes no geral. Nós precisamos resgatar o senso do que é ser cristão genuíno, do que é ser de fato um filho de Deus. E Paulo, justamente nessa abordagem, e o capítulo 12 de Romanos é muito significativo, porque até o capítulo 11 nós temos uma abordagem doutrinária de Paulo. Paulo, ele faz uma abordagem doutrinária, teológica, é uma sistemática muito sólida, apesar de ele não tocar em todos os temas da teologia sistemática, mas é conciso, né? Alguns autores dizem que a carta aos Romanos é o Evangelho segundo Paulo, né? É a perspectiva do Cristo cosmológico segundo a visão paulina. E aqui, até o capítulo 11, nós temos essa abordagem, essa apresentação doutrinária e teológica. No entanto, o capítulo 11 termina com uma música, né? Uma música muito conhecida, e inicia-se o capítulo 12 em uma virada. Existe uma guinada de 180 graus na perspectiva e na abordagem de Paulo. Até então, a sua abordagem, que era unicamente doutrinária, teológica, se torna prática. Ele pega tudo aquilo que ele expôs, tudo aquilo que ele abriu de uma perspectiva doutrinária e começa, está vendo? Isso aqui acontece para você aplicar nessa parte da sua vida. Isso aqui é para você aplicar nessa parte da sua vida. E começa a aplicar esses conceitos na vida cotidiana dos homens, na vida prática das mulheres, no dia a dia da igreja. E o começo dessa abordagem devocional é riquíssimo, justamente o texto que nós lemos. Ele começa suplicando, olha que maravilha: suplico-vos, eu vos peço encarecidamente, carente de apoio. A palavra aqui, paracaló, que é uma variação da palavra paracletos, que é suporte, apoio, né? Que também é uma das palavras que faz alusão ao Espírito Santo. Mas a perspectiva é de que eu estou pedindo encarecidamente, porque eu careço que vocês entendam isso, para que tudo que eu falei até agora tenha sucesso na vida de vocês. Eu careço que vocês venham entregar os seus corpos a Deus. Eu necessito, para que eu venha ter sucesso em todo o meu desenvolvimento intelectual até agora, eu preciso que vocês entreguem os seus corpos a Deus. E a justificativa dele é maravilhosa. Olha só: por causa de tudo que ele fez por vós. Paulo, ele nos apresenta o seu pedido, juntamente com a lógica do pedido, ou o porquê desse pedido. Entreguem os seus corpos a Deus. Entreguem os seus corpos a Deus. E aqui essa palavra entregar também tem uma alusão ritualística, é a mesma palavra que era usada no ato de alguém chegar para o sacerdote e entregar um novilho, entregar um cordeiro ao sacrifício. É uma palavra que era utilizada em uma situação litúrgica. Você ia lá e entregava aquele objeto de sacrifício no templo para ser oferecido a Deus. E um detalhe: não existia volta no sacrifício e na entrega. Você não vê a possibilidade de você resgatar aquilo que era objeto de oferta depois que você entregou ao sacerdote. Se ele passou nos crivos, se era perfeito, se estava tudo certo, você entregou na mão do sacerdote, era do templo, já era, você não pode mais. E aqui nós precisamos entender esse conceito e aplicar nas nossas vidas. A partir do momento em que Cristo salvou as nossas almas, nos libertou do inferno, nos resgatou do pecado, nós precisamos entregar o nosso corpo em sacrifício a Deus. E não existe volta, não existe resgate, não existe barganha, não existe situação arbitrária, não tem opção. Entreguem os seus corpos a Deus sem resgate. Não existe opção. E é justamente isso, viver nessa convicção de que eu não pertenço mais a mim.
O meu corpo foi colocado sobre o tabernáculo de Deus, e naquele lugar ele habita para o bom uso da obra de Deus. Eu pertenço a Ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, nós precisamos parar de nos adaptar ao mundo. Existe um mito grego, um mito de Prócustos, que era um gigante, salteador, um mercenário, que tinha uma casa no meio de uma estrada, no meio do nada, e ele abordava viajantes que passavam, oferecendo um pouso, oferecendo um lugar para eles dormirem. E esses viajantes, eles passavam, aceitavam, porque estavam no meio do nada, cansado, precisando de um lugar para descansar. E Prócustos, ele pregava uma peça nessas pessoas. Ele tinha uma cama só na casa, ele tinha uma cama, e essa pessoa ia deitar, e caso esse viajante, se ele não se encaixasse perfeitamente, Prócustos tomava uma decisão. Se ficasse sobrando espaço na cama, o pé ficasse para fora da cama, ele ia lá e cortava o pé da pessoa para ele encaixar perfeitamente. Se ficasse faltando, ele esticava essa pessoa, esse viajante, até ele encaixar perfeitamente. Só que existe um detalhe: Prócustos tinha 2 camas, então ninguém nunca se encaixava nos padrões de Prócustos. E é justamente essa é a perspectiva do mundo. O mundo cria padrões aos quais nós nunca, como cristãos, vamos nos enquadrar, nos encaixar. Mas mesmo assim a gente continua volta e meia aceitando pouso em determinadas áreas do mundo, negociando com o mundo, vivendo essa vida dúbia que destoa completamente da proposta de entregar os nossos corpos como sacrifício a Deus. Meus irmãos, nós somos chamados para destoar do mundo de forma radical. Eu venho me preocupando muito o quão raso é a visão geral do que é ser cristão. Se você prestar atenção, vou te fazer esse exercício. Os pastores mais famosos do Instagram, todas as vezes que eles abrem caixas de pergunta no Instagram, presta atenção, a maioria das caixas, ou a maioria das perguntas, sempre refere-se a: pastor, não sei o que é pecado? Pastor, fazer isso, aquilo é pecado? Hoje, durante a manhã, acordei, saí, fui dar escola bíblica na sede, voltando. Enquanto eu estava no caixa do supermercado, eu abri do Iago Martins, pastor Iago Martins. Eu ainda acho que foi plantado, porque não tem condição, mas eu acredito na idoneidade dele, enfim. A pergunta era a seguinte: pastor, pode eu e a minha namorada morar na mesma casa, mas sem ter conjugação carnal, sem ter relação carnal? Olha o absurdo que isso é. Qual que é a lógica desse cidadão, essas duas pessoas morarem junto e sendo namorado e não ter nada? Olha no que as pessoas caem. Olha quão raso, ínfimo, quão pobre são as dúvidas das pessoas. E as dúvidas revelam muito do que a gente é. As nossas dúvidas revelam muito do que nós somos. E é justamente esse tipo de dúvida que permeia o imaginário coletivo da maioria dos cristãos. Essa vida pobre, essa vida rasa, fica arranhando o verniz do que é ser cristão e acha que isso é ser cristão. E nós precisamos militar de forma radical do que é ser cristão. Sobretudo, em um tempo em que todos os valores do que é ser homem, mulher, jovem, acima de todas as coisas, cristão, vem sendo distorcido diariamente. Homens que são emasculados, homens que são feitos de gesso. Pastor Black pode corroborar comigo nisso, mas não é difícil você ver crise no casamento de casais jovens, onde o problema é que o marido joga muito videogame. Eu não tenho nada contra videogame, a minha questão não é essa. A minha questão é o excesso. O cara prefere estar no videogame do que estar desfrutando da companhia da esposa dele. É homem de gesso, não suporta nada. O testemunho do irmão que veio, nosso querido irmão que veio falar das ofertas aqui. O pai dele resolveu romper a sociedade
a partir do momento que ele virou cristão, ele foi se virar, ele foi orar, ele não foi chorar, ele não foi achar o porquê daquilo que tinha acontecido. Ó Deus, eu sou um coitado. Não. Foi orar, resolveu na oração. Precisamos resgatar esse valor do que é ser cristão genuíno, resgatar o valor do que é ser um homem de Deus, do que é ser uma mulher de Deus. E eu repito, independente da idade, sermos homens e mulheres de Deus, assumindo o nosso papel como cristão no mundo, militando contra o pecado, não negociando com as artimanhas do mundo. Nós somos chamados para destoar do mundo. Um exemplo disso, para continuar e encerrar a perspectiva da idade, está justamente em Simeão, quando ele foi apresentar Jesus. Um homem que pensou que não ia ver o Messias, ele clamava, desejava, mas ele pensou que não ia acontecer. Mas no momento que ele viu, antes de ele ver, ele nunca deixou de clamar, ele nunca deixou de orar, ele não deixou que aquilo que faltava em sua visão comprometesse aquilo que habitava em seu coração, a certeza que ele tinha em sua alma, e militou, continuou sendo um sacerdote idôneo, reto, justo, em um momento extremamente corrupto da nação de Israel, até que ele teve o privilégio de erguer o Messias e apresentá-lo. Os pais de João Batista, velhos, ela estéril, mas mesmo assim perseveraram e continuaram, e foram agraciados por Deus em gerar aquele que seria o antecessor, aquele que abriria os caminhos do Messias. Tudo isso, independente da idade, entregando os seus corpos como sacrifício vivo a Deus, se submetendo por completo a viver a vontade de Deus. A carta aos Romanos, ela é uma carta ao qual nós precisamos com muita frequência nos debruçar sobre ela, entender tudo que Paulo fala, absorver e aplicar em nossas vidas, entender o que é ser chamado cristão, parar de deixar com que esse mundo tranquilo, acessível, venha destruir ou desnutrir a nossa vida cristã, limitando a totalidade daquilo que Deus projetou para que nós venhamos viver. Irmãos, eu oro todos os dias a oração do John Eliot, que no momento em que eu for morrer, não me reste mais nada a não ser morrer. No momento ao qual o meu fôlego de vida for cessar nessa terra, não me reste mais nada a não ser aceitar o destino de Deus e morrer, convicto de que eu, mesmo com todas as minhas limitações e debilidades, me submeti a viver o propósito de Deus, não o meu propósito nessa terra. Viver sem negociar, oferecer o meu corpo em todo momento como sacrifício vivo. Eu vou correr mais um pouquinho, porque esse texto, ele continua dizendo: que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Nós precisamos entender que ser cristão não é um commodity, não é uma opção, não é um Subway. Tem gente que vive a vida cristã como se fosse no Subway, naquele restaurante, né, no fast food, onde você vai lá, alface eu quero, não, tomate eu quero frango tal. Você fica escolhendo o que você quer. Cristianismo não é Subway. Cristianismo, ou você pega o pacote todo e vive ele todo, ou você não é cristão. Ou você pega o combo todo e vive ele do começo ao fim, ou desculpa, você é só mais um que achou Jesus descolado, achou sua mensagem muito tocante, fez um carinho na sua alma, mas quando ele voltar, não terá parte com ele. Não terá parte com ele. Nós precisamos assumir a responsabilidade do que é ser cristão, assumir a responsabilidade do que é ser discípulo de Deus, trazer o que Paulo viveu, o que os apóstolos viveram, um cristianismo sem glamour, um cristianismo de abnegação, de sujeição, abrindo mão daquilo que eles eram por completo em favor da causa de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados para morrer.
mas nós temos tudo. E nós vivemos de todas as formas, e a última disposição que nós temos é de morrer. Eu não estou falando para você viver com desejo suicida, não é isso. Paulo não viveu dessa forma. Tanto que antes de morrer ele parou para pensar em uma bifurcação da sua vida. Se eu continuar vivo, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa para fazer. Existem coisas a trilhar. O Evangelho precisa chegar em lugares aos quais ainda não chegou, e a carta aos Romanos foi desenvolvida com essa intenção. Era uma apresentação da figura de Paulo para a igreja de Roma, porque ele tinha um único objetivo: pregar na Espanha, um local ao qual ele ainda não tinha acessado. Todos os locais próximos a ele já tinha pregado o Evangelho, plantado uma igreja ou pregado só, mas já tinha tido algum tipo de contato. Mas na Espanha não, e ali ele viu uma possibilidade de fazer Roma uma base para que ele possa continuar a pregar o Evangelho nos locais longínquos. Mas Paulo também tinha uma segunda opção. Ele estava de frente e falou: olha, se eu morrer também, eu vou ver o meu Cristo, eu vou ver o meu Deus, eu vou me deleitar com a presença dele. E naquele momento, o meu corpo, que é pobre, debilitado, sofrido, marcado pelo pecado, vai ser ressignificado, restaurado, e eu habitarei com ele em glória. Então, para mim, se eu continuar aqui, ok, eu tenho o que fazer, eu desejo fazer as coisas daqui, mas também se eu precisar ir embora, ok, eu estou querendo ir embora também, porque lá está o meu Senhor. Nós precisamos viver com essa paixão. O cristão foi chamado para morrer. O cristão foi chamado para morrer. Um soldado que vai para a guerra com medo da morte, eu te garanto uma coisa: ele vai morrer. Ele vai encontrar o alvo do medo dele. Nós precisamos viver como se a gente fosse morrer amanhã. Nós precisamos viver como se a gente fosse morrer amanhã. E de fato, nós podemos. Quem aqui tem certeza do amanhã? Quem aqui tem um amanhã garantido por Deus? Nem o próprio Criador garantiu a nenhum de nós o amanhã. Mas mesmo assim, nós precisamos igualmente viver, dispostos, inclinados, buscando em todo momento viver a plenitude ao qual Deus projetou para a nossa vida nessa terra, abandonando as coisas que são passageiras, abandonando as coisas que são terrenas, abandonando as coisas que são pequenas, em favor daquilo que é eterno, que tem peso de glória. Paulo continua: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, e por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse texto é tocante. Paulo nos faz um convite atemporal, ao qual todas as sociedades, homens, mulheres, cidades, igrejas que passaram por essa terra, após Paulo redigir essa sentença, se aplicam e precisam se ancorar. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não reproduza aquilo que o mundo faz. E meus irmãos, eu não estou falando de nada que é material. Aqui Paulo não faz menção nenhuma àquilo que é material. Paulo não está falando de parede, de erguer nada, de nada. Paulo está falando de comportamento, de conduta, de caráter, em uma ética ilibada segundo o preceito e a bússola de Deus, não a nossa. Eu quero que vocês abram comigo, quem está com a Bíblia aberta aí, Tiago 4. Tiago tem uma semelhança com Romanos a partir do capítulo 2, que são conceitos muito práticos. Tiago, ele tem por característica na sua carta aplicações muito práticas, cotidianas para o nosso dia a dia, porque Tiago,
escreveu a sua carta para uma série de pessoas que estavam distantes da sua nação. No capítulo 1, no verso 1, ele diz: a todas as tribos da dispersão, essa carta é para vocês. As tribos que se dispersaram depois da perseguição que se deu em Israel, essa carta é para vocês. É para vocês que eu escrevo. Vocês que por vezes não têm uma sinagoga para se reunir, vocês que devido à perseguição, devido a problema de pobreza, devido a tudo que aconteceu em Jerusalém, estão espalhados pelo mundo. Essa carta ela é suficiente para tocar na sua moral e na forma ao qual você deve viver. E no capítulo 4, Tiago diz assim, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vós? Querem e não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam os outros que possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas para o que lhes dá prazer. Tiago nos apresenta um dos comportamentos mais perigosos e sutis que um cristão pode ter, e nós somos tentados a todos os dias a viver segundo esse preceito, a terceirizar a nossa responsabilidade como cristão. Tiago ele faz uma pergunta retórica: de onde que vem? E aqui ele usa duas palavras que são bem amplas, são opostas em si: brigas e discussões. Ele faz menção a pequenas discussões, a pequenas brigas do cotidiano, desavenças, problemas que nós temos, discordâncias, até grandes guerras. A palavra ali é polemos, que até em um certo período da cultura grega foi até um deus. A guerra em si, desde brigas a grandes guerras, tem uma mesma origem. De onde vem aquelas que são mais pequenas, aquelas que são as menores brigas que existem em vocês, até as piores guerras? Qual é a origem disso tudo? Vem dos prazeres que guerreiam dentro de nós. Nós, como homens de Deus, precisamos assumir a responsabilidade que o problema do mundo sou eu, e igualmente eu preciso, a partir da capacitação do Espírito Santo, produzir a solução. Nós não somos conspiracionistas que só pensam o pior. Não, nós sabemos o problema do mundo. A origem do mundo está na minha queda, está no meu pecado, ao qual eu me responsabilizo como herança de Adão. Mas igualmente a solução do mundo está naquele que me remiu, habita em meu corpo, habita em meu coração, me encheu com seu Espírito e me deu a capacidade de redimir o mundo, ressignificar o mundo caído. Nós precisamos assumir a responsabilidade, entender a origem dos problemas e nos inclinar em disposição a produzir solução. Chega de viver como um coitado. Chega de viver como um coitado, pecador, miserável que você é, mas aquele que habita em seu coração. Nós somos como vasos de barro, frágil, mas dentro de nós existe um tesouro incalculável, que nos capacita a viver como filhos de Deus. Nós somos chamados a sermos filhos de Deus e exercer essa filiação em todas as coisas, chamados a nos portar como um sacrifício que anterior era composto de corpos mortos, mas posterior a Cristo se tornou um sacrifício de corpos vivos, cotidianos. A todos os dias é feito um sacrifício em favor de Deus, e o sacrifício é você, o sacrifício sou eu. Todos os dias. Antes eram cadáveres que saíam depois que era feito o holocausto, mas após Cristo são corpos vivos que são oferecidos em favor do reino de Deus, em crescimento ao reino de Deus. Nós somos chamados a ser esse sacrifício. Nós precisamos viver como tal. Nós precisamos assumir a responsabilidade do problema do mundo e produzir essa solução que o mundo demanda. Nós precisamos. Mas para isso, queridos, nós não podemos nos assemelhar ao mundo. Nós precisamos necessariamente não andar de acordo com aquilo que o mundo faz,
mas andar contrário ao mundo. Se antes, segundo a figura que Paulo traz aos Efésios, nós éramos como corpos jogados ao bel prazer do mundo, éramos corpos mortos, segundo os prazeres deste mundo, jogados para lá e para cá. Agora não, nós somos um espírito vivificado, um corpo vivo em glória, que temos o poder e a necessidade, a obrigação de nadar contra essa correnteza, ir contra o mundo, em direção ao reino celestial do Cristo que nos salvou. Nós precisamos ir contra a ideologia de gênero. Nós precisamos ir contra essa cultura que destrói o casamento. Nós precisamos ir contra essa cultura de homens de plástico, homens que são bonecos, Max Steel, não aguenta nada que está quebrando. Mulheres que são rebeldes, não se submetem aos seus maridos. Acha um dia, não, Deus me livre, eu não vou ser submissa. Quer adaptar a Bíblia à sua vontade. Parece prócristo, fica cortando a Bíblia, mutilando a Bíblia, achando que a Bíblia é seu brinquedo de estimação, o seu bloco, o seu Tetris, que você adapta conforme a sua vontade. Precisamos não nos assemelhar ao mundo. Radicalmente, em todas as coisas, seja qual for o seu trabalho, você antes de tudo é um cristão. Seja qual for a sua profissão, você antes de tudo é um discípulo de Cristo. Seja qual for a sua atividade na igreja, você antes de todas as coisas é um discípulo de Cristo. Se porte como tal, assuma a responsabilidade tal, tome o custo desse discipulado e viva isso. Irmãos, é muito urgente, porque nós somos ao mesmo tempo uma geração extremamente imediatista, mas também nós vivemos fazendo um exercício de futurologia, né? A gente quer as coisas de imediato, mas vivendo no presente, o futuro que vai chegar, uma confusão, é absurdo, é uma esquizofrenia mental, assim, que as pessoas não sabem o que querem, as pessoas têm dificuldade de falar o que querem viver o futuro em detrimento ao presente, e vive nesse passado, nesse futuro, nesse presente distorcido, miserável. Aqueles que se dispõem a viver como um sacrifício vivo ao Senhor têm um privilégio, sabe qual é? Experimentar, provar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Enquanto o homem caído, o homem corrupto, vive aquilo que Tiago falou, que não alcança o que pede, porque quando pede mal, para se chafurdar em seu prazer. O homem que se entrega, a mulher que se entrega como um sacrifício vivo ao Senhor, tem a oportunidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é um privilégio para além da expectativa. É um privilégio que nós devemos militar e desejar dia após dia, viver a perfeita, agradável vontade de Deus, não os desejos corruptos deste mundo, não as coisas que são passageiras dessa vida, mas ansiar, pelo menos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, porque ela é suficiente para nos salvar, ela é suficiente para produzir vida em nossas almas. E essa vida vai passar, todas as coisas passam, e o que sobra disso é aquilo que nós projetamos e construímos em Cristo Jesus, pois tudo que é sustentado e construído nele não se dissipa, a traça não tem poder de corroer, sabe, não se desmorona. Aquilo que é construído nesse mundo, aquilo que é construído nesta vida, isso tudo, quando o grande dia do Senhor chegar, ou quando você morrer, vai se acabar. Que nós íamos desejar viver a plena e absoluta vontade de Deus. Meus irmãos, aqui Paulo, em algumas versões, fala sobre o culto racional. Nós devemos oferecer o nosso culto racional. E durante muito tempo, algumas pessoas ainda têm esse hábito de distorcer a perspectiva do racional aqui.
E Paulo não está falando de um culto sensorial, onde você está ciente de todas as coisas. Não. A menção de Paulo de um culto racional, nos conclamando a viver um culto, a oferecer o nosso culto racional ao Senhor, está justamente em nós termos coerência daquilo que nós fazemos nesse ambiente cultico, nesse ambiente litúrgico, com aquilo que nós fazemos lá fora. É necessário existir uma coerência para que isso aqui tenha validade, para que esse sacrifício cultico, litúrgico que nós exercemos aqui, em todas as reuniões, seja validado pelo Espírito de Deus. Precisa andar em harmonia com aquilo que nós fazemos para além dessa parede. Precisa ser lógico, racional, ter coerência. Você precisa erguer as suas mãos aqui, cantar com todo o seu vigor, parar e escutar a palavra do Senhor, fazer as anotações que lhe são devidas, mas igualmente lá fora você precisa ser um homem ético. Você precisa ser uma mulher que domina a sua língua. Você precisa ser um jovem que não se entrega aos vícios digitais. Você precisa ser um funcionário que honra o seu patrão e um patrão que honra os seus funcionários. Você precisa andar de acordo com o sacrifício vivo que você clama ser. Viver um culto racional não é um culto sensorial. Não. Viver um culto racional é um culto coerente com aquilo que você diz ser, com aquilo que você faz lá fora, com aquilo que você olha aqui e diz: não, de fato, isso aqui é ser um cristão. E as suas atitudes expressas no convite, no convívio, até mesmo com os seus inimigos, até mesmo com as pessoas que te odeiam, até mesmo com as pessoas que te caluniam, que te prejudicam. Até mesmo nesse momento, você precisa ser coerente com o sacrifício vivo que você foi chamado a ser. Amém? Quero orar por vocês, vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos clamar ao Senhor, para que antes de todas as coisas, o Espírito dEle venha nos capacitar a ser esse sacrifício vivo. Que o Espírito do Senhor venha nos gabaritar a sermos cristãos genuínos, e que todas as nossas falhas, a nossa sensibilidade espiritual venha no mesmo instante nos condenar e nos impulsionar a graça que te abraça, a graça que te cura, a graça que está sempre aberta àqueles que buscam a Deus. Que o Espírito Santo venha nos capacitar nessa noite a ser sal e luz. Que o Espírito Santo venha nos capacitar essa noite a sermos cristãos genuínos em todos os níveis. Que antes de todas as coisas, os seus filhos venham olhar para você e falar assim: meu pai é crente. Que a sua esposa venha olhar para você e venha falar: meu marido é crente. Que o seu marido venha olhar para você e falar assim: não, meu marido, a minha esposa é crente. Que todos os seus familiares que não são cristãos venham entender a partir dos seus comportamentos, não daquilo que você fala. Não, fulano é crente, de fato fulano é crente. Fulano é crente. Não vamos beber aqui não, porque fulano é crente, ele não bebe. Que você venha causar um impacto, que você venha ser aquilo que Paulo chama no começo da sua carta aos Romanos, o Evangelho de Deus poderoso. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós venhamos ser acima de todas as coisas, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Em todas as coisas, filhos de Deus, capacitados por Ele, amado por Ele, salvo por Ele, redimido por Ele. E que um dia, e esse dia nós desejamos com todo o nosso coração, nós vamos morar ao lado dEle. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nos capacite, Pai. Senhor, o nosso pedido é mediante a nossa limitação, mas também, Pai, é somado a nossa convicção de que o Senhor é poderoso para nos curar, nos capacitar, nos libertar, nos arrancar as amarras. Pai, nós te clamamos, Senhor, venha sobre nós nessa noite, Espírito Santo de Deus, e nos aceite, sem volta, sem barganha, sem retorno, como um sacrifício vivo a Ti, Pai, um sacrifício segundo a Sua métrica, segundo os Teus requisitos, não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso achismo, não, mas segundo aquilo que o Senhor exige dos Seus filhos. Pai, nos capacite, Senhor,
essa depuração, Senhor. Todas as nossas impurezas venham cair por terra, venham ser limpadas, tiradas, e venha sobrar somente a tua santidade, Senhor. Nos ajuda a ser santos, Pai. Santidade em um nível que o mundo venha olhar e venha desejar, e venha se sentir incomodada. Não venha ser indiferente, Pai, porque o teu brilho, ele incomoda os perdidos, ele leva luz aos lugares de trevas, Pai. E nós queremos ser este brilho, Senhor. Nos capacite, Pai, porque nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, Pai. Mesmo com todas as nossas falhas, nós te amamos, Pai, nós te amamos. Somos como crianças que desejam o seu colo, o seu afago, a tua orientação, a tua correção. Pai, nós te amamos, Senhor. És meu Senhor, nosso fundamento, Pai. Senhor, eu vou confiar somente para te fazer, você que por motivos diversos e pouco importa para nós não estamos interessados no motivo, se afastou do Evangelho. Você que durante a sua convivência no último ano, no último semestre, você abandonou a fé, você esfriou, abandonou o caminho, mas nessa noite você deseja se entregar como esse sacrifício vivo a esse Deus que te salvou. Esse Deus que mesmo você abandonando Ele, Ele continua te amando. Esse Deus que mesmo quando você era inimigo dEle, Ele te amava, Ele te amou primeiro. Mesmo você declarando ódio direto a Ele, Ele te amou. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, levante a sua mão. Se você deseja reforçar o seu chamado com o Senhor, retornar e reestabelecer essa aliança que foi quebrada, levante a sua mão que nós queremos orar por você. Todos estão convictos, entregues, firmes a Deus. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Gente, eu vou quebrar o protocolo. Vou chamar os homens aqui na frente. Homens 18 anos para cima. Vem pra cá. Não que os outros não sejam homens, né? Mas os homens, vem cá os homens. Vem cá os homens. Isso. Chega aqui, quem quiser vir aqui em cima, ó, para dar mais espaço, não ficar aquele aglomero todo, né? Pode vir aqui em cima. Aí, ó. Tem homem nessa igreja, né, gente? Tem homem nessa igreja, gente. Oxe, se viesse na reunião de oração, as mulheres iam ter que ir lá para baixo. Isso, chega mais. Pode chegar aqui atrás de mim. Isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, homens, antes de nós encerrarmos o culto. Existe, assim como nós, a Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhas. Sabe o que é isso? É que nós temos referências para seguir. Nós temos referências. Quando a gente abre a Bíblia diz que nós temos uma nuvem de testemunhas que nós podemos nos espelhar. E aí fala, né? Essa nuvem de testemunhas que está expressa em Hebreus capítulo 11, que são homens que entregaram sua vida, foram cerrados à espada, cortados ao meio, sabe? Outros venceram a força do fogo. A Bíblia fala sobre a coragem desses personagens, e nós nos espelhamos nele. Agora, o certo também é que existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Sabe, gente, as nossas mulheres olham para nós.
Talvez você ainda não casou, talvez seja o seu caso, você ainda não casou, mas você já pode se preocupar que existem pessoas que estão vindo atrás de você. Comece a se preocupar e a viver, porque existem pessoas que vêm atrás da gente. Você não é só um provedor de comida. Você não é, escuta, talvez você está cansado, e eu entendo isso, o cansaço às vezes do homem de, meu Deus, eu canso, eu pago conta, eu faço isso e tal, meu Deus, a minha vida é isso. Não, sabe o que é isso? Você não é só provedor de comida, você é provedor de vida, e talvez por isso às vezes você está cansado. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas tomam a nossa vida. Nós somos modelo de vida, nós não somos só uma carteira ambulante. Nós não somos um cartão ambulante para as pessoas poderem dizer assim: ó, escuta, pega isso aqui, compra o que você quiser, ó, o que está faltando aí, fala para mim que eu vou lá e pego. Não, nós não somos isso. Nós somos provedores de vida. Sabe, a sua mulher, ela olha para você e ela espera receber vida, mesmo que ela não entenda o que é isso. Os seus filhos olham para você e esperam receber vida. E como que nós estamos? Eu me sinto em falta. Então hoje a nossa última oração é: Senhor, me ajuda a ser esse homem que de mim jorra essa vida para minha família. Sabe, seja mais crente do que a sua mulher, seja mais crente do que a sua esposa, seja mais crente do que ela, seja mais crente do que seus filhos. Eu tenho encontrado jovens que são mais crentes do que seus pais, isso me apavora. Seja mais crente do que eles, e coloca no teu coração: a vida vem da vida que eu tenho recebido de Deus, essa vida parte também de mim. Coloca no teu coração. E sabe, se você viver assim, você que ainda não casou, Jonathan, Thiago, Júnior, Ramon, né? Vocês que ainda não casaram, se vocês entrarem num casamento com essa ideia de, cara, a vida flui de mim, vocês vão ser felizes. E você, homem, talvez o que falta na tua vida familiar é vida fluir de você. Não é dinheiro que te falta. Você acha que é dinheiro que falta? Não é dinheiro, é só vida fluir de você. Se a vida de Deus fluir por meio de você, a sua família vai ser contente. Vamos virar para as mulheres lá? Vamos virar para elas? Agora é com vocês, mulheres. Vocês são responsáveis por incentivar esses homens a terem essa vida. Porque às vezes a gente cobra, né? Não faz isso, faz aquilo. Mas será que a gente incentiva? Homem gosta de incentivo, viu? Homem gosta de incentivo. Homem gosta de chegar com a caça, né? E ser elogiado. A gente não chega com a caça, mas a gente vai lá e faz uma comprinha especial, né? Agradece o pai, agradece o marido que você tem, ora por ele, abençoa ele. É dele que flui vida para a tua casa. Tem proteção na tua casa, porque ele está protegendo você no mundo espiritual, gente. Nós sabemos que todos nós somos sacerdotes, nós somos sacerdotes vivos, mas nesses homens reside um poder especial do Senhor de liderança. Considera isso. Então, antes de nós ir para casa, nós precisamos orar pelos homens. Esses homens não vão cair se depender das nossas orações. Eles não vão se render ao pecado se depender das nossas orações. Eles não vão enfraquecer na fé se depender das nossas orações. Esses homens serão homens de Deus, firmes, fiéis, poderosos em Deus, corajosos, a tal ponto que se a criança ficar doente, serão eles que vão colocar as mãos sobre a criança enferma e vão expulsar aquela enfermidade, e Jesus vai curar dentro do lar. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Mas a gente precisa orar por isso, nos colocar intenção nisso. E é isso que nós vamos fazer agora. Homens de Deus, vocês são homens de Deus, Deus conta com vocês. Homens de Deus, homens do lar. A sua esposa não precisa mais ficar carregando, arrastando a sua casa. Você é homem de Deus, e isso é suficiente. Homem de Deus. As mulheres vão estender as mãos para cá, nós vamos abençoar os homens de Deus.
E os homens vão se colocar à disposição do Senhor. Você vai dizer: Senhor, eu quero ser usado para a minha casa. Flui de mim, Senhor. Flui em mim, Senhor. Flui em mim. Já que eu não vivo mais, já que eu já entreguei minha vida a Ti, flui essa vida de mim, Senhor. Que essa vida flua de mim para minha esposa. Mesmo calado, talvez cansado, quando eu der um abraço nela, quando a gente se sentar, que essa vida flua de mim, Senhor. Eu quero ser essa fonte que flui vida de mim para minha casa, para minha família. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Essa nuvem de testemunhas se espelha em mim, Senhor. Me ajuda, Pai. A minha mulher olha para mim e espera de mim. Me ajuda, os meus filhos me seguem e serão exatamente como eu. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Deus, nós oramos nessa noite antes de encerrarmos. Nós oramos por esses homens, ó Deus. Homens que o Senhor instituiu, homens que o Senhor colocou. O Senhor os fez homens, o Senhor os fez nascer homens, e o Senhor os fez nascer para este tempo. Esse tempo que carece de homens, esse tempo que carece de hombridade, que carece de pai, que carece de marido, que carece de corajosos, que carece de homens poderosos em Deus. Mas aqui estamos nós, Senhor, aqui estamos nós, homens, aqui estamos nós, e nós dizemos: Senhor, nós estamos à Tua disposição. Eu quero que a minha esposa me admire, não pela beleza que tenho, não apenas pelos talentos que tenho. Eu quero que ela admire porque sabe que em mim habita o Espírito do Senhor. Eu sou um representante de Deus, eu sou um representante de Cristo, e a minha família pode ver isso em mim. Senhor, me ajuda, ajuda-nos, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Deus. Nós não queremos apenas ser amáveis, nós não queremos apenas ser agradáveis, nós queremos ser poderosos em Deus, cheios de poder do Senhor. Que Satanás não tenha brechas em nós, que Satanás não tenha, Senhor, encontrado nenhum espaço na nossa armadura, mas que nós possamos estar firmes na Tua presença. Usa esses homens para a glória do Teu nome. Levanta-o, Senhor, não apenas para viver o que é correto, mas também para, se preciso for, morrer por aquilo que é correto. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, por esses homens. Fortaleça-os, Deus, em nome de Cristo Jesus. Que eles possam olhar para trás e saber que a vida que eles estão construindo, o legado que eles estão deixando, é algo muito maior do que eles podem imaginar. E que talvez daqui a 100 anos, quando eles não estiverem mais aqui, pessoas ainda possam ouvir falar do Evangelho pela boca dos netos deles, Senhor, por causa da intensidade com que esses homens tinham na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. As mulheres aplaudam esses homens de honra. Homens de honra. Homens de honra. Homens de honra. Se faltou a honra, não vai mais faltar. Que Deus abençoe esses homens. Podem voltar para o lugar. Que Deus abençoe vocês, homens. Fiquem firmes, sabe? Vou chamar aqui o pastor Joel para fazer a oração final. O pastor Joel dos Santos. O pastor Joel dos Santos também vai fazer a oração pelo Diego e a Luana. São a filha e o genro da irmã Vilma, né? Que está ali, a irmã Vilma. Irmã Vilma, vem cá, se coloca aqui na frente, vamos orar. Eles estão com o Covid internados em Rio do Sul, e a gente precisa orar por eles, né? Vamos orar também por aqueles irmãos que você lembra que estão doentes, estão em casa. Alguns dos nossos irmãos ainda não retornaram por causa da doença. Coloque na sua oração, irmão, o nome da irmã Maria das Graças. Eu vou pedir para o Calel. Fiquei feliz de ver o Calel. Vem cá, Calel, vem cá pela tua mãe. Vem cá para Deus restaurar completamente a tua mãe. Vem aqui, Jesus. Todos os finais de culto o Senhor tem nos tocado para orar por cura, né? Mas eu quero ouvir os testemunhos, gente, porque nós estamos orando e nós sabemos que Deus pode fazer. Nós cremos que Deus pode fazer. Eu não tenho dúvida em absoluto. Nós vamos orar agora pela irmã Maria das Graças também, mãe do Calel, né? Eu acho que ela está melhorando, né? Mas passou por um período difícil. Nós vamos continuar orando para que a obra seja completa. Outros irmãos, de repente você quer vir aqui se colocar no lugar de alguém que você sabe, pode vir, não tem problema nenhum, tá bom? Pode vir. Você vai receber a oração agora pelaquela pessoa que você
quer ver curada, quer ver restaurada. Se é por você, se é por alguém, o Senhor Jesus é poderoso para curar. Eu creio que Deus está derramando a sua cura sobre a sua igreja. Quando a gente é incentivado a orar, é porque Deus quer curar. Quando a gente quer pedir, é porque Deus quer fazer. Nós não oramos à toa, nós não oramos simplesmente porque tem que orar. Nós não mandamos energias positivas, irmão. Não. Nós não estamos mandando energia positiva. Nós não estamos mandando boas energias para essas pessoas. Não. Nós estamos clamando a um Deus que é o dono da vida, que é poderoso para curar aquele que está doente. É isso que nós estamos fazendo. O pastor Joel vai orar e depois nós já vamos encerrar o culto. E eu depois incentivo você a vir aqui tirar uma foto, né, no nosso espaço aqui. Parabéns, Bruno e Suelen, por esse. Nossa, ficou fenomenal. Que Deus abençoe vocês e a todos que estiverem envolvidos com esse trabalho, em nome de Jesus. Pastor Joel. Vamos orar. Os irmãos presbíteros, pastores que puderem impor as mãos, vamos estar clamando a Deus, sabendo que o Deus Todo-Poderoso nos deu essa missão de orar pelos enfermos. Aleluia! A igreja tem esse poder que foi nos dado para que milagres aconteçam para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, clame a Deus agora. Pai, em Teu nome, Senhor, em Teu nome nós clamamos, sabendo, Senhor, que nós não estamos orando a um Deus qualquer, mas ao Deus Todo-Poderoso, que nesse momento, Senhor, milagres possam acontecer aqui, Senhor, e que o Teu nome possa ser glorificado através dessas vidas, Senhor. Meu Deus, sabendo, Senhor, que nada é impossível para Ti, Senhor. Não existe nada impossível. E que nesse momento, Senhor, milagres possam estar acontecendo. Em nome de Jesus nós clamamos. Clamamos que, Senhor, doenças sejam desse momento expulsas, que vidas possam ser renovadas, mudadas, que a saúde, Senhor, possa vir aos seus corpos, e que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Onde estejam essas pessoas, Senhor, faça um milagre. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, crendo que todo o poder, Senhor, foi dado a Ti, e que, Senhor, esse poder, Senhor, está aqui presente para a igreja, está aqui presente, Senhor, e que milagres, Senhor, possa estar acontecendo aqui, em nome de Jesus, e para o louvor da Tua glória, Senhor, para o louvor da Tua glória, nós te pedimos, Senhor, e clamamos também, Senhor, dá uma semana abençoada ao Teu povo, que Teu nome possa ser glorificado através dessa semana, em cada vida, em cada ação, que nós possamos lembrar, Senhor, que estamos aqui para glorificar o Teu nome, que estamos aqui, Senhor, para mortificar muitas vezes, Senhor, aqui o pecado, para glorificar o Teu nome através de nossas vidas. Obrigado, Senhor, fica conosco durante essa semana, é o que te pedimos em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer amém? Estamos despedidos, tem pão lá embaixo, quem desejar comprar